Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e Congregação Nova Campinas, Caxias. Estou aqui para ministrar a lição 5 da Escola Bíblica Dominical, agora desse primeiro trimestre do ano 2021, da CPAD, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Sempre lembramos aos irmãos que o objetivo deste vídeo é para aqueles irmãos que não estão podendo frequentar a Escola Bíblica Dominical, ainda estamos com a questão da pandemia, alguns com dificuldade de locomoção, outros com, às vezes, trabalho. Então nós gravamos o vídeo, colocamos no YouTube e mandamos o link para esses irmãos para que possam aproveitar também o estudo daqueles que não podem estar presencialmente. Os que podem estar presencialmente, as respectivas na sede, nas congregações, está funcionando normalmente a Escola Bíblica Dominical. Então vamos aqui para a lição 5. Texto áureo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Temos a leitura diária e vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se a um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros e invejando-nos uns aos outros. O autor da lição tem como objetivo geral demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, e como objetivos específicos conceituar o fruto do Espírito, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e dons espirituais e conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então vamos aqui para a introdução da nossa lição de número 5. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar e na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Então veja bem, a introdução já nos fala aqui profundamente sobre alguns pontos. Fruto do Espírito é resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre irmãos e irmãs, na igreja, no lar, conversa com os crentes, trabalho na sociedade. Estava ontem na congregação na Campina, que está falando da palavra, e disse para eles, como já tenho dito muitas vezes nas igrejas, que é a necessidade de nós cumprirmos aquilo que a palavra nos diz. Não apenas lermos a Bíblia Sagrada, não apenas termos a Bíblia Sagrada como uma parte teórica para o nosso ensinamento, mas o viver diariamente. Você diz aqui, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida abundante, onde convivência entre irmãos e irmãos, com os descrentes em casa, no emprego, no trabalho, no estudo, onde você estiver. Então, o mundo precisa ver Cristo em nós. Estava aqui lendo o subsídio
do professor Caramuru, que eu gosto às vezes de ler para ajudar também aqui na hora de ministrar a aula. Ele conta uma experiência muito interessante sobre uma coisa que aconteceu alguns anos após a morte do grande homem de Deus, grande missionário David Livingstone. O missionário foi pregar uma certa tribo, onde o evangelho não tinha chegado, e começou a falar de Cristo, do caráter de Cristo. E aí aqueles indígenas falaram assim, olha, essa pessoa que está falando aí, esse Cristo, ele já passou aqui, alguns anos atrás, ele passou por aqui, por essa região. A missionária falou, não, é impossível que ele tenha passado aqui, não, ele viveu lá 2 mil anos atrás, aquelas coisas todas, né, que a gente vai pregar e fala para as pessoas, que é a realidade. E aí eles falaram, não, passou. E aí depois de algum tempo conversando com eles, ele entendeu que eles estavam identificando a pessoa do Cristo que tinha passado ali por aquela região com a pessoa de David Livingstone. Pastor, então por que eles fizeram isso? Porque Livingstone estava vivendo o Evangelho, não estava só pregando o Evangelho, ele estava praticando o Evangelho, vivendo as coisas de Cristo. Então, se Cristo é assim, se Cristo é como aquele missionário descreveu para eles, Livingstone era o próprio Cristo. Somos o próprio Cristo? Não somos, a gente sabe disso. Mas a gente tem que se aproximar ao máximo. Paulo disse, não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o fruto do Espírito, a presença do fruto do Espírito na nossa vida, vai demonstrar isso para as pessoas, mesmo aquelas que ainda não têm o conhecimento do Senhor. Então vamos aqui para o ponto 1. O fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei, dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Já comentamos aqui nessa introdução, estamos para os pontos especificamente aqui. O ponto 1 é a definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. Então, o que é isso aqui? Nós vamos estudar na semana que vem, né? Já vamos aqui até antecipar para os irmãos. Santificação, comprometimento com a ética do Espírito. Então, todas as lições estão interligadas. Nós estamos estudando alguns pontos soltos. Estudamos na primeira lição a pessoa do Espírito Santo. Por que era necessário estudar a pessoa do Espírito Santo? Infelizmente, hoje, no século XXI, tem muita gente que ainda continua sem conhecer o Espírito Santo. Até foi citado quando Paulo chegou lá e encontrou algumas pessoas, acho que em Éfeso, e as pessoas falavam, não conhecemos isso, conhecemos... e o Espírito Santo, nem conheço o Espírito Santo. E aí não conhecer por não ouvir falar, muitas vezes é por não entender, compreender corretamente. Não entendemos que ele é Deus, vemos toda aquela coisa. Depois vimos na lição 2, o Espírito Santo na obra da redenção. Tudo interligado, com a primeira lição interligado com as outras. Depois vimos na terceira lição o batismo no Espírito Santo, algo que é essencial, fundamental para a igreja ainda do século XXI e só cessará quando Jesus vier buscar a sua igreja. Semana passada, os dons do Espírito. O crente que foi regenerado, foi lavado no Santo Cordeiro, o crente que buscou e recebeu o batismo no Espírito Santo, agora também deve buscar os dons espirituais, sempre entendendo, lembrando sempre, né? Dada ao crente para aquilo que for útil, edificação da igreja, crescimento, enfim. Tudo isso precisamos aprender. E hoje o fruto está totalmente ligado com a santificação, na lição que vem está interligado com tudo isso. Então, ele diz aqui gradativa, instantânea e gradativa. A santificação também tem esse aspecto. Quando você aceita Jesus, o Senhor muda a sua vida. Mas algumas coisas ainda precisam ser feitas pelo Senhor. Estudando aqui o professor Caramuru, ele falou muitas coisas interessantes. Ele falou lá no final do seu estudo sobre a questão da poda, como está em João capítulo 15, quando Jesus fala, vós sois a videira verdadeira,
eu sou agricultor, e começa a explicar, comparando a igreja, o servo de Deus, a uma videira, ele falando que o fruto que tem que permanecer. Ele falou, aquele que está em Cristo, ou seja, a videira é Cristo, nós estamos nele, o Senhor poda, porque é necessário podar. São as tribulações, o problema da vida, as intempéries, a dificuldade, que fazem você crescer, que fazem você voltar-se para Cristo, olhar para o autor e consumador da sua fé, não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade, não olhar para a luta, mas olhar para Cristo. E aí ele fala exatamente isso. Eu comecei quase para o final, mas ele começa essa definição dizendo, renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O regenerado, o transformado, agora recebe gradativamente algumas coisas, instantaneamente, outras gradativamente, o desejo, por isso ele fala aqui, gradualmente esse fruto, né, um processo de amadurecimento, você vai crescendo, querendo se parecer cada vez mais com Cristo, fazer a vontade de Cristo, fazer o seu desejo, cumprir a sua palavra. Temos que nos submeter ao Espírito Santo. Precisamos fazer isso em nossa vida. Não somos nós que vivemos, o nosso eu precisa ser crucificado. O fruto ele nasce, ele aparece, né? Mas antes dele ser fruto, ele é uma semente. E esta semente ela tem que morrer como semente para agora gerar uma nova vida e ser um fruto. E o fruto dentro de si, ele leva novas sementes que vão também, no momento certo, germinar, deixar de ser semente e frutificar. Por isso o Senhor disse, a frutificação é que eu faço o fruto permaneça. Temos que estar sempre vivendo uma vida espiritual verdadeiramente abundante em Cristo, para que possamos dar fruto, para que o fruto permaneça, para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas ações, das nossas atitudes, que não são as nossas, mas aquelas geradas em nós pelo Espírito Santo. Ele diz que ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito de forma instantânea e gradativa. Então, essa é a definição. O que é o fruto do Espírito? É um resultado natural de um processo de amadurecimento, consequência de um processo natural de crescimento espiritual, instantâneo, gradativo, pelo Espírito em nossa vida. Vamos crescendo, entendendo, conhecendo melhor. O que precisamos fazer para agradar ao nosso Deus. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, obras, plural, com o fruto do Espírito, fruto, singular. Quando ele era de esperar frutos, o missionário Eurico Bergsten, um dos grandes assembleiros, inclusive recentemente estudamos, por causa da pandemia, a lição sobre a volta do povo do cativeiro, foi escrita por Eurico Bergsten, ele morreu em 99. Explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que parece, logo em seguida, é o amor, caridade, na versão Almeida Corrigida de 1969. Diz o missionário, as outras virtudes seguintes são reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu estava na igreja no outro dia, então eu peguei um livro, semana passada, da nossa biblioteca, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente, de Osiel Gomes. E li algumas partes desse livro. E aqui ele coloca cada fruto, particularmente, com a palavra grega e significado. Eu vou apenas ler para os irmãos, aqui para um entendimento melhor. Primeiro, o amor, ágape. É importante entender que Paulo não está dizendo aqui que as demais virtudes vêm do amor, na verdade, ao amor é a decisão de tudo. 1 Coríntios 13, 1 João 4:8. Segundo, gozo, chara. O meu grego não é muito bom, então eu estou aqui pronunciando como eu sei, né? Alegria com motivos certos. Quer dizer, a alegria não é produto do crente, mas vem do crente por meio de Jesus no Espírito. Alegria, você pode ter alegria porque o Flamengo ganhou, ou outro time qualquer ganhou, porque você passou na faculdade, você conseguiu uma promoção no seu emprego. São alegrias humanas que vêm para nós, para o ímpio. Aqui é alegria por motivo certo. É uma alegria que muitas vezes vem a nós
justamente quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão maus, quando as coisas não estão bem, mas a alegria do Espírito vem sobre a nossa vida. Paz, eirene, ordem, segurança, felicidade, ausência de ódio, vida confiante no que Cristo fez. Essa paz vem de Cristo e concede tranquilidade ao crente. Ela visa atingir também os relacionamentos. Então é a paz no sentido de você ter a tranquilidade mediante todas as circunstâncias ruins e também a paz no relacionamento com outras pessoas. Longanimidade, macrotumia, paciência. Dominado por esse fruto, o cristão não se apressa em tomar atitude áspera de imediato, nem fica dominado com um sentimento de vingança, mas deixa tudo nas mãos de Deus. Romanos 12, 19. É para entregar na mão de Deus. Não você entrega na mão de Deus. Deus vai resolver o seu problema. E olhe para aqueles que te perseguem. Mas essa longanimidade, essa paciência que ele coloca aqui, é não se irritar, não ficar tentando devolver às pessoas aquilo que fizeram para você. É tudo ao contrário. A palavra nos mostra isso. Benignidade, crestotes, generosidade e amabilidade. A ênfase que está em fazer o bem envolve atitudes sociais. Ajudar outros que precisam, outros que estão com necessidades. E há sempre pessoas que estão, assim a igreja primitiva fazia, nós podemos estudar dos apóstolos ver isso. Bondade, agatociné, retidão, bondade benéfica. Essa bondade trata-se mais de uma conduta, alguém que faz o bem porque é reto e sua alma aborrece o mal. Dominado por esse fruto, o cristão nunca agirá com intenções e motivos maléficos. G. Fidelidade, pistis. Entenda que não se trata de fé, mas sim de fidelidade, lealdade. São diversos conceitos que essa palavra recebe, mas nessa ocasião ela ganha uma conotação de integridade, dignidade, que merece confiança. H. Mansidão, praotés, gentileza. Faz o bem para o outro com toda humildade, pois o eu carnal está subjugado. E o último I, domínio próprio, encrateia, autocontrole, domínio sobre os desejos e as paixões, especialmente os apetites sexuais. Estudiosos falam desse controle como ato de reprimir com mão forte, por intermédio do Espírito, os desejos do eu carnal. Então, essa é a definição com a palavra grega de cada um desses dons. Então, voltando aqui para o que diz o nosso autor nesse ponto 1, 2, continuando aqui, Donald G. chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da obra da carne. O caráter de Cristo produzido em nós. 9 partes de um fruto, como diz Eurico Baxter. Todas elas agindo em nossa vida, a partir do amor, para que possamos dar testemunho de que Cristo vive em nós. Não somos mais de nós mesmos, mas somos do Senhor Jesus. E isso tudo é em contraste com as obras da carne. Veja que a lição de hoje, ele não quer falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele quer falar sobre o fruto do Espírito. Mas leia também as obras da carne na sua casa e veja, como lembra lá na leitura. Isso tudo tem que estar longe de nós. Fugir dessas situações todas que entristecem ao Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto, estamos estudando o ponto 1, fruto do Espírito na vida do crente. Vimos subdivisão 1, definição, subdivisão 2, fruto no singular, e agora vamos ver andar no Espírito, segundo o versículo 16. Digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ser guiado pelo Espírito Santo significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O grande homem de Deus, entre os nascidos de mulher, o Senhor disse que não havia homem maior do que ele, profeta maior do que ele, João Batista. Ele disse, é necessário que Cristo cresça, que ele cresça, o Senhor Jesus, e eu que diminua. Então, humildade, submissão, santidade.
A vida do crente é uma vida que você se abstém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são. Há coisas que você poderia fazer, mas não faz porque você quer agradar ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Não vou me deixar dominar por nada deste mundo que me afaste da vontade e do propósito do Senhor na minha vida. Isto é andar em Espírito. Essa é a manifestação do fruto do Espírito na vida do crente. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse tipo de vida dos crentes. Para que ele cita aqui Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aqui é importante, no final desta situação, sempre me abater mão, a gente nunca pode esquecer da palavra de Deus. Pastor, se eu ler a Bíblia e orar, então, automaticamente, o fruto do Espírito vai se manifestar na vida. Não. Ele vai manifestar na sua vida se você estiver submisso ao Espírito Santo. Muitos leem a Bíblia. Conheci pessoas na minha caminhada cristã que conheciam a Bíblia, talvez até melhor do que eu, mas não praticavam a Bíblia. E praticavam da forma correta. Você, como aqui falou no parte anterior, humildade, submissão e santidade. Eu tenho que entregar-me completamente ao Senhor, deixar que o Espírito Santo me controle, que o Espírito Santo me dirija. Então, eu vou ter o desejo de orar, eu vou ter o desejo de ler a palavra, o Espírito Santo vai fazer me entender. Por isso ele diz aqui no final do parte que Paulo diz, crescendo no conhecimento de Deus. Como é que eu creio no conhecimento de Deus? Lendo a palavra, entendendo a palavra, meditando na palavra e colocando a Bíblia em prática. Apocalipse 1:3 é o metodado que lê, o que ouve e o que guarda as palavras da profecia deste livro. E ele diz mais, ele fala aqui nessa definição de Paulo em Colossenses 1:10, frutificando, andando, agradando ao Senhor. Eu preciso agradar ao Senhor. Desde quando eu falo na igreja, o namorado quer agradar o namorado, o noivo a noiva e o esposo a esposa. Isso é o natural. Assim como ao contrário, a esposa ao esposo, a namorada ao namorado. Eu tenho que agradar a Deus. Agora, Jesus é o noivo, eu sou a noiva. Eu não quero agradá-lo, não quero fazer a sua vontade, quero que a minha vontade prevaleça em tudo, que o meu eu seja maior. Então, eu não estarei agradando o meu noivo, que é Cristo, como igreja, que sou. Não, eu tenho que agradar ao Senhor. Muitas vezes, algumas coisas vão até me desagradar. Mas se eu estou agradando ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz mais, em 1 Tessalonicenses 4:1, andar e agradar a Deus. Em Efésios 5:2, andar em amor. Em Efésios 5:8, andai como filhos da luz. Em Colossenses 2:6, andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos vivendo um momento aqui na Terra. Quando eu digo momento, não estou até falando do momento atual. Mas vamos lá. Entenda bem. O crente, você se tornou um servo de Deus, lavado no seu poder, quando você aceitou a Cristo como Salvador. Isso é apenas o início da sua caminhada. Ao se converter, como estudamos semana passada, você então busca agora o batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas estudamos semana passada que alguém já foi batizado na hora. Sim, temos a questão do Cornélio, e essa é uma exceção, mas acontece. Mas se você não foi batizado com o Espírito Santo na hora que você aceitou Jesus, você já tem o Espírito. E então precisa já frutificar. Buscar o batismo com o Espírito Santo e recebendo o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons. É uma caminhada. Por isso que ele diz aqui, até o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação é quando você começa em algum lugar e pretende chegar a um outro lugar. Isso principalmente na parte espiritual. A nossa peregrinação, que desde o momento que eu aceitei Jesus, até o dia que eu morrer, ou de que Cristo vier arrebatar a sua igreja. Eu preciso estar andando, como ele diz aqui, andando nele, andando como filho da luz, andando em amor, andando agradando a Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso é para que eu possa verdadeiramente, como a definição nos diz lá, em um crescimento gradativo,
cada vez mais santificando a minha vida, buscando mais a presença do Senhor, me submetendo ao Espírito Santo, crescer e frutificar. Que o fruto do Espírito possa aparecer em mim. Que as pessoas possam olhar para mim e ver a Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Como todas as lições, nós temos o vídeo em duas partes. Estudamos agora, neste primeiro vídeo, a introdução e o ponto 1. E no segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.